medida que você medir, assim será medido. Conforme você julga, assim você também será julgado. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Bora lá. Graças a paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Estamos lendo o livro de Mateus. E hoje é dia de lermos os capítulos 7, 8 e 9. Amém? E eu quero compartilhar aqui o livro de Mateus no seu capítulo 7, versículo do 1 ao versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltam contra vocês e os atacarão. Amém? Olha só que interessante. A palavra do Senhor vai dizer que se eu não consigo enxergar os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, como é que eu posso ajudar alguém que cometem erros, que cometem pecados? Mas a forma como é tratado aqui no texto é que é interessante, porque é justamente assim como nós vemos. Aos nossos olhos, os pecados dos nossos irmãos são gigantes, mas para nós, os nossos são pequenininhos. Mas aí o Senhor Jesus, ele vem trazendo uma visão contrária, porque olha o que vai dizer sobre os nossos. Os nossos são troncos, são grandes, mas o do nosso irmão é um cisco. Às vezes ele está com um probleminha, a gente quer ajudar, porém os nossos problemas que são gigantes, a gente não consegue enxergar. A falha do nosso irmão, que é uma falha pequena e fácil de ser consertada, a gente enxerga. Agora, as nossas falhas, que são gigantescas, a gente não enxerga. Então, o que o Senhor está orientando aqui neste momento é: observe os seus erros, as suas falhas, e daí sim você corrige esses seus erros, as suas falhas, para que você possa ajudar o seu irmão a corrigir a dele. Amém? É isso que o texto está dizendo. E a continuação no versículo 6, quando fala de não dar pérolas aos porcos, é justamente isso. A gente quer ajudar pessoas que não querem ser ajudadas, porque o próprio porco, ele volta para se sujar. Então ele vai ainda pisotear aquela pérola preciosa que é a palavra do Senhor. A pérola é a palavra. Então não adianta, por exemplo, pregar para quem não quer ouvir, para quem não quer saber da palavra do Senhor. É como se você estivesse jogando pérolas aos porcos. Ele não sabe nem para que serve aquilo ali. Ele simplesmente vai pisotear essas pérolas. Então não faça isso. Não jogue pérolas aos porcos. Tantas pessoas necessitando ouvir a palavra do Senhor, e às vezes a gente quer pregar para quem não quer saber de Deus, para quem não quer ouvir a palavra do Senhor. Claro que, por exemplo, o livro de Marcos, ele vai nos falar para pregar o evangelho a toda criatura, né? E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Porém, nem todo mundo quer ouvir a palavra do Senhor. Nós podemos pregar para todo mundo, mas entenda, aqueles que não querem saber do Senhor, não querem ouvir, é como se estivéssemos jogando pérolas aos porcos. A esse sim, não tem a necessidade de ficar ali batendo e insistindo, até porque não é por força e nem por violência, é pela ação do Espírito Santo, pois é Ele quem convence de todo juízo e de todo pecado. Amém? E na continuação, a palavra do Senhor vai dizer que é como cães que quando a gente alimenta, eles voltam para nos atacar. Né? Em outras traduções, é como o cão que volta ao vômito. Né? Então a gente tem que tomar muita atenção quando a gente vai pregar a palavra e para quem a gente está pregando. Nós estamos falando aqui sobre erros e pecados, e para isso nós precisamos entender como orar ao Senhor, para que assim o Senhor nos conduza para quem devemos pregar, a quem devemos falar do amor do Senhor Jesus. Amém? Já no mesmo capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 11, a palavra do Senhor diz: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta.
Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Então é isso, tem que pedir orientação para o Senhor, tem que saber orar, tem que saber o que está pedindo para Deus. Porque quando você pede para Deus, Deus responde. E às vezes a resposta de Deus é não, às vezes a resposta de Deus é um silêncio, porque o silêncio de Deus também é uma resposta, porém a gente só quer ouvir o sim. Mas a oração eficaz é essa daqui, a qual o Senhor ele está pronto para nos ouvir. Nós podemos hoje falar diretamente com o Pai e Ele escuta as nossas orações. Nós temos que crer nisso. Já no versículo 12, a palavra do Senhor vai dizer: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que Ele lhes faça. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Por quê? Precisamos entender que aquilo que nós desejamos tanto é isso que nós devemos fazer para o nosso próximo. Nós não queremos o mal para nós. Se não queremos o mal para nós, também não podemos querer o mal para o nosso irmão, para o nosso próximo. Amém? Olha só, já no capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20, a palavra do Senhor vai dizer: tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de uma erva daninha? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Sabe aquelas pessoas que atrapalham mesmo a obra do Senhor? Que atrapalham o crescimento, atrapalha que essa árvore venha dar bons frutos? O próprio Senhor, ele arranca e lança no fogo. Você não precisa fazer nada, você não precisa se mexer, você só precisa cuidar e amar a todos os irmãos e deixa que o Senhor arranca quem ele tiver que arrancar. Fique despreocupado, amém? Continuando, no mesmo capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Então, olha só, o Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta e a gente pratica se a gente quiser. Se a gente não quiser praticar aquilo que o Senhor nos ensina, somos tolos, construímos a nossa casa em areia. Porém, quando nós praticamos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina e nos orienta, é como alguém que construiu a casa firme na rocha. E essa casa pode vir o vento que vier, pode vir a chuva que vier, a inundação que vier, essa casa ela não cai. Amém? Agora, para finalizar, no mesmo livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Mateus era cobrador de impostos, e a gente sabe o que significava ser cobrador de impostos da época. É um homem cheio de erros, cheio de pecados, que escolheu levantar-se da roda dos escarnecedores e seguir a Jesus. É isso que nós devemos fazer. Nos levantarmos, nos retirarmos desse meio e seguir os ensinamentos do Mestre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.